Esse domingo abençoado. Vamos iniciar a escola dominical, a lição de número 9 da revista Passo a Passo com Cristo, de número 4, que fala sobre o diabo e seus anjos. Na lição anterior, estudamos sobre o destino eterno, lição número 8, e hoje a lição número 9. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Obrigada. Então, esse é um dos textos bíblicos, Gênesis 14, 12 ao 15. Aqui, inclusive, esse uso que ele faz aqui no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Esse texto aqui, ele foi usado por Jesus, em Lucas, capítulo 10, verso 18. E diz assim, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, quando Jesus ele deu uma missão aos 70 discípulos, para que fossem... Qual o versículo? Lucas capítulo 10, verso 18. Então, ele deu uma missão aos discípulos para que eles fossem pregar o evangelho. E eles voltaram, regressaram, né? E orgulhosos, dizendo, até os demônios nos submetem pelo teu nome. E aí então Jesus exclamou, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, alguns estudiosos acreditam que seria uma alusão aos escritos que se encontram em Isaías, capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, essa é a queda de Satanás, né? Satanás foi um anjo criado por Deus, né? Foi um anjo criado por Deus. O anjo, assim, foi criado de uma forma especial, diferente dos demais. E aqui, quando nós vemos Isaías 14, no verso 12, nós vemos que ele faz uma alusão ao reino da Babilônia. A Babilônia foi um reino que causou devastações, devastou nações inteiras. E elas foram impulsionadas pelo poder de Satanás. Elas foram usadas pelo poder de Satanás. E com a permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás usasse essas nações pagãs, idólatras, perversas. E eles faziam perversidades, atrocidades terríveis com os povos que eram vencidos. Então, o Senhor, falou da mesma forma em Lucas, capítulo 10, verso 18. Então, existem interpretações de que essas palavras dirigidas ao rei da Babilônia se endereçam ao poder maligno que o capacita, que é o poder de Satanás. Nós temos uma linguagem semelhante a essa que nós temos aqui em Isaías, que é o nosso texto básico. Nós temos uma mensagem, um texto semelhante em Ezequiel 28, do 12 ao 17. Tá? Quando ele fala no verso 12, como caíste do céu, então é um orgulho, né, do rei da Babilônia. Nós vemos que o rei da Babilônia, depois que ele conquistou, né, aquele mundo antigo, ele se tornou arrogante, ele se tornou soberbo. Ele ficou com aquele orgulho, sabe? Orgulho
da sua própria posição, orgulho da sua capacidade de conquista. Ele ficou exaltado, se sentiu exaltado. Então aqui, o profeta Isaías está falando a esse rei da Babilônia, mas ao mesmo tempo isso é uma alusão profética a Satanás. Porque quem está por trás desse rei da Babilônia são as forças demoníacas. Quando fala estrela da manhã, alguém pode me dizer, alguém entende o sentido dessa palavra, estrela da manhã, que ele está falando aqui? Eu vou ler mais uma vez. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, quando ele fala estrela da manhã, o que os irmãos entendem, queria que os irmãos dissessem que entendem por isso. Está falando de quê? A que está se referindo? Ao Hassatan antes de sua corrupção. Existia uma tradição na época que dizia que as estrelas representavam deuses, entendeu? Nessa época aqui, de Isaías. Existia uma tradição que dizia que as estrelas representavam deuses, deslutando entre si para ocupar uma posição de destaque, uma posição de poder. Existia essa tradição. E então, a tradução bíblica, o pessoal que traduziu o texto bíblico, eles traduziram estrela da manhã por Lúcifer, né? Esse nome veio se tornar nome próprio e depois foi atribuído a Satanás, né? Então é por isso que vem aqui escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Porque antigamente os povos consideravam as estrelas como deuses, né? Eles adoravam o exército do céu. E isso foi abominado por Deus. Nós vemos no livro de Deuteronômio que ele disse, ele ordenou ao seu povo que não adorasse as estrelas, o exército do céu, não adorasse. Esse é o texto que dá base à nossa lição. Precisamos ler esses dois textos. Ezequiel 28, do 11 ao 29. Veio a minha palavra de Adonai: ser humano, levante um lamento pelo rei de Tzor, e diga a ele que Adonai Elohim diz, o Senhor Deus diz: você pôs o selo sobre a perfeição, era cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Eden, o jardim de Deus, coberto com todos os tipos de pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus pendentes e joias eram feitos de ouro, preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim, que protegia uma grande região. Coloquei-o no santo monte de Deus, no trono dele. Você ia e vinha entre as pedras de fogo, era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. Versículo 16. Quando seu comércio cresceu, você se tornou cheio de violência, e dessa forma pecou. Portanto, eu o lancei para fora, desonrado, da montanha de Deus. Eu o destruí, protetor, querubim, cujo objetivo é a proteção. Os destruí dentre as pedras de fogo. Seu coração ficou orgulhoso por causa de sua beleza. E você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Contudo, eu o lancei no chão. Fiz de você um espetáculo diante dos reis. Por causa de seus muitos crimes no comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Portanto, fiz sair de você um fogo que o devorou. Eu o reduzi a cinzas no chão, à vista de todos os que podiam ver. Todos os que o conhecem entre os povos ficarão espantados com você. Você é um objeto de terror e não mais existirá. Veio a minha palavra de Adonai: ser humano, volte seu rosto para Sidona e profetize contra essa cidade. Diga que Adonai Elohim diz: sou contra você, Sidona, mas serei glorificado em você. Eles saberão que eu sou Adonai quando executar julgamentos e demonstrar a minha santidade nessa cidade. Porque a ela enviarei pragas, e o sangue fluirá de suas ruas. Ela será atacada de todos os lados pela espada, e os feridos cairão. Então saberão que eu sou Adonai. A casa de Israel não mais terá uma roseira brava, espetando-a. Nunca mais nenhum de seus vizinhos que a desprezam serão um espinho que a apunhale. Então saberão que eu sou Adonai Elohim. Nós estamos vendo aqui, ó, né? Verso 12, que ele fala aqui, ó.
Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus, tu és o semente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então aqui, ele está falando ao rei de Tiro, é uma profecia ao rei de Tiro. O título desse texto diz assim: outra lamentação contra o rei de Tiro. Né? Ele era perfeito, em beleza angélica, antes que se rebelasse contra Deus. Então, quando ele era um anjo, querubim, né? Ele era perfeito. Mas aí, quando ele se rebelou, ele desejou ser igual a Deus, esse foi o pecado dele, um pecado que não tem perdão, né? Porque foi um pecado que ele cometeu ele mesmo. Ninguém fez ele pecar, ninguém chegou para ele, faz isso, vamos fazer aquilo. Não, ele mesmo, por si próprio, tomou essa iniciativa. Então, assim... Aqui diz que foi a vaidade que o corrompeu. Mas a cidade de Tiro era também gloriosa nos seus empreendimentos, era uma cidade próspera, né? Quando vocês viram aqui, essa cidade de Tiro, ela era uma cidade muito próspera. É uma cidade que tinha empreendimentos marítimos, ela distribuía também coroas, né? Distribuidora de coroas, e era perfeita, assim como Jerusalém também. Então, como uma cidade próspera, antiga, então ele faz o profeta Isaías faz uma profecia a respeito desse rei, a respeito dessa cidade, e por trás dessa mensagem está aquilo que Satanás fez. Né? Aquilo que Satanás fez. Diz aqui: estavas no Éden, verso 13. Estavas no Éden. Quem é que estava no Éden? Além de Adão e Eva. E Deus que vinha passear no jardim, né? Era Satanás, né? Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, diz aqui: de todas as pedras preciosas te cobrias. Ele tinha riquezas. Satanás, ele possuía riquezas. E o rei de Tiro também, por ser uma cidade altamente próspera, também era um homem muito rico. Então faz uma associação, entende? Então muitas pessoas pensam que isso aqui está falando de Satanás, mas não ele está falando de um rei, uma profecia a respeito de um rei, mas por trás disso está falando de Satanás também. Então é preciso entender sobre dois pontos de vista esse texto, porque ele tem uma dualidade de sentido, entendeu? Ele tem um sentido, dualidade, tem dois sentidos. Né? Quando ele fala aqui no verso 14, tu eras querubim da guarda ungido. Sabemos que o rei não era querubim. Alguém já viu um rei virar anjo querubim? Não, né? Então, aqui, ó, tu eras querubim da guarda ungido. Isso diz respeito a Satanás e seu exaltado privilégio como anjo guardião do trono de Deus. Satanás tinha acesso livre e permanente à gloriosa presença de Deus. Né? Pastor, então, é porque querubim em hebraico significa protetor. Esse rei aí, ele, como está dizendo aqui, ele tinha a ganância de proteger o seu império, para que o seu império nunca terminasse. Então, mais uma vez, é uma associação, né? Sim. No verso 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 15. Então, nós não podemos dizer que o rei de Tiro era perfeito, né? Existe algum ser humano que foi criado na terra que foi perfeito, senão Jesus? Só Jesus. Então, ele não era perfeito, esse rei. Quem era imperfeito quando foi criado? Foi esse anjo, que era o anjo de luz até se tornar Satanás, né? Então, até que se achou iniquidade, ou seja, o pecado do orgulho. O pecado do orgulho foi que derrubou Satanás, né? Então, assim, no final de tudo isso, 17 a 19, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, beijo a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis de Cus para que te contemplem. Isso aconteceu com o rei de Tiro. O rei de Tiro foi derrotado pelos seus inimigos e ele foi muito humilhado. Depois da sua derrota, ele foi humilhado. Isso realmente aconteceu na história dessa nação. E
anos depois levantou-se Nabucodonosor, né, o rei de Nabucodonosor. Então, o que nós vemos aqui, nos interessa, é sobre o diabo e seus anjos. Então, nós tiramos esses textos que lemos aqui. Isaías 14, do 12 ao 15, e Ezequiel 28, do 12 ao 19. Tiramos esses dois textos. Além desses, os irmãos podem estar lendo depois em casa. Apocalipse 12, do 7 ao 12, também fala sobre isso. Então, a gente não gosta de falar sobre o diabo e seus anjos, né? Porque ele é o nosso maior inimigo, é o maior inimigo da igreja, é o diabo e seus anjos. É o maior inimigo dos servos do Senhor, é ele. Né? Ele peleja contra a igreja de Deus, ele peleja contra os servos de Deus. Mas nós precisamos estudar, porque precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Certo? Se você, por exemplo, você tiver um carro e você tiver que andar na cidade do Rio de Janeiro, você tem que pôr um GPS, né, nesse carro. Por quê? Para poder ver aonde você vai. Porque se você não vê aonde você está indo, você pode parar numa favela. E ali você vai perder o seu carro, você pode perder o seu carro, perder seus documentos. Tem favelas ali que você entra com... a pessoa, há relatos, né? Que a pessoa entra e sai só com a roupa do corpo. Então, quando não acontece coisa pior, né? Então, assim, você tem que conhecer a cidade que você vive para você no Rio de Janeiro, você tem que saber onde você está andando, onde você está entrando, onde você está saindo, né? Tem que saber. Você não pode simplesmente, vou sair por aí, mas se arriscar, né? Vai correr perigo. Então, nós temos que conhecer o nosso inimigo. Esse mundo, ele está lindo, foi o mundo que Deus criou. Mas está cheio de armadilhas, está cheio de dinamites ali embaixo da terra. Se você não pisar com cuidado, se você não prestar atenção onde você está pisando, você pode sofrer. É diferente de Deus. Deus não foi criado, Lúcifer foi criado, né? Foi um ser criado. O pecado achou lugar no seu coração. Ele quis, qual foi o pecado dele? Ele querer ser o quê? Como Deus, né? Seu pecado foi orgulho, rebelião, né? Isso está em Ezequiel 28, verso 6. Assim diz o Senhor, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Foi lançado fora juntamente com os anjos e conseguiu aliciar. Então ele não fez assim, tipo assim, ele mesmo pecou e foi lançado do céu, não. Ele, além de pecar, ele ainda pegou e aliciou um monte, né? E levou com ele. Então essa estratégia, ele usa até hoje, irmãos. Ele usa até hoje essa estratégia de divisão, né? Nós vemos muitas igrejas que tem uma liderança, aí tem outra liderança. Aí não sei se vocês já viram isso. Aí vem uma liderança e quebra a outra e divide a igreja, racha de igreja, né? Por que isso acontece? Né? Porque Jesus, porque a igreja, ela foi feita para ficar unida, todo mundo unido. Então, quando acontece isso, a gente percebe que é a atuação de quem? Né? Então, ele lá no céu, ele já estava fazendo isso que nós vemos hoje em dia nas igrejas. Temos que tomar muito cuidado em relação às estratégias de Satanás na igreja, principalmente nos tempos de hoje. É com relação a fofocas, comentários. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Existe nem todo mundo dentro da igreja. A igreja é um hospital, para começar. Toda igreja é um hospital.
Entendeu? A gente tem a tendência de achar que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. Nós temos Jesus no coração, Jesus nos cura, nos liberta, nos transforma, restaura a nossa vida e abençoa a nossa vida. Mas nós trazemos a nossa enfermidade para dentro da igreja. Que enfermidades? São enfermidades da alma. Coisas assim, às vezes um trauma, às vezes você sofreu um acidente quando você era criança e você não conseguiu esquecer aquele acidente e você tem medos, você tem medo de elevador, medo de água, sabe? Medo de entrar na... Tem gente que tem medo de entrar dentro de uma piscina. Pessoa com cabelo branco, ela tem pavor de entrar numa piscina. Então, assim, são enfermidades da alma. Isso não são enfermidades do corpo. São coisas que só o Senhor pode curar. Deus cura essas coisas. Existem terapias, também médicos, terapeutas, que fazem tratamentos, mas essencialmente é Deus quem pode entrar dentro da nossa alma e nos curar. Porque a palavra de Deus é uma espada que penetra até o profundo da alma. Isso está na Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a igreja é um lugar de pessoas enfermas. Muitas vezes nós olhamos aquela pessoa e nós pensamos assim, vamos dar crédito àquilo que ela fala. Às vezes ela está há 20 anos na igreja, a gente não pode dar crédito, irmãos. Nós podemos dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela repudia o homem que confia no homem. Então, quando você vê uma pessoa, muitas vezes assim, 10, 20, 30, 50 anos na igreja, aí aquela pessoa chega para você no teu ouvido e fala assim, aquela irmã Judite, sabe aquela irmã Judite ali? Aquela irmã Judite, isso. E aí, gente, uma diaconisa, um ministério lindo, maravilhoso que ela tem uma história de superação de Deus na vida dela, uma família que não tem o que falar. E aí as pessoas acreditam naquilo. Você destrói a reputação daquela diaconisa, você destrói o ministério daquela diaconisa, você prejudica o ministério daquela igreja, a imagem daquela igreja diante da comunidade, porque você deu ouvidos à fofoca daquela pessoa que está há 50 anos na igreja. Mas aquela pessoa, você não sabe, tem problema de cabeça, aquela pessoa tem problema emocional, aquela pessoa é doente, está com problema de enfermidade. Ela precisa ser tratada, ela não tem que ser ouvida, ela tem que ser tratada. O nosso grande erro como igreja de hoje é não vermos isso. A gente vê o tempo de permanência da pessoa na igreja. A gente vê o terno da pessoa, a gente vê a roupa da pessoa, a gravata, a aparência física, a gente acredita naquilo. Como a gente acredita muitas vezes no policial, o cara tá ali, policial, tá ali com o uniforme dele. Mas quando ele não está de serviço, ele vai lá e mata 2, 3, 4, 10 pessoas, você nem sabe. No dia anterior ele já matou um monte de gente da milícia. Você não está sabendo. O cara está ali, ó, na tua frente ali. Ô, policial, o senhor pode fazer isso, ver aquilo ali, aí, cheio de confiança naquela pessoa, né? Alta periculosidade. No dia anterior, ele já matou 10 ali, você nem viu, está tudo lá na vala. O coração dele está no pé. Então a gente olha o uniforme da pessoa e a gente acredita. Nós temos que deixar de ser ingênuos, irmãos. Irmãos, já é tempo da gente mudar isso, essa postura. Temos que ser mais maduros. Posso dar uma palavra? Pode falar, pastor. É importante a pastora Vineta estar falando, porque isso acontece muitas das vezes sem a pessoa sentir, tá? Porque há uma formação na mente da pessoa do que é ser de Deus, o que é ser religioso, né? Vamos botar assim, né? Aí quando vê a pessoa de terno e gravata, a pessoa bem vestidinha, às vezes, muitas das vezes fala até bem, mas isso não quer dizer o nível espiritual que ela tem. Então, o que ocorre? Ocorre que nós precisamos ter uma visão não externa da pessoa, mas uma visão de testemunho da pessoa. Ano retrasado, eu passei por um amigo meu que traz ervas para mim, fazer chá, de vez em quando, para minha mãe, para minha família. Aí, falei com o irmão dele. Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, pastor? Como é que tá? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem. Fui embora de carro. Aí, o sobrinho dele virou para o irmão dele e falou assim, ele é pastor?
Aí o pastor manda ali da Igreja Batista Renovada. Nem parece pastor, porque eu estava de camiseta de bermuda, né? Ele queria me ver o quê? De terno e gravata, com a Bíblia na mão, dando paz do Senhor. E não me viu assim, me julgou que eu não parecia nem ser pastor. O que é ser pastor para a pessoa? O que é ser um crente para a pessoa? É a pessoa se trajar religiosamente ou a pessoa ter um testemunho de vida, né? Aquele jovem não sabe da minha vida, nem sabe do meu testemunho de vida. Porque o dia que ele trabalhar comigo, souber da minha vida, do meu testemunho de vida, ele vai dizer que pastor é abençoado, filho né? Não que eu estou me julgando abençoado, é porque eu procuro fazer as coisas como a Bíblia diz. Minha vida é um livro transparente. Não tem ninguém no meu portão me batendo, me cobrando, me chamando. Não tenho problemas com briga com ninguém. Se eu puder ter paz com todos, eu tenho. Agora, se a pessoa não tiver paz comigo, é problema dela com Deus, mas eu vou ter paz com ela. E ali, o meu caráter não vai ser demolido por causa de uma aparência, né? Isso não me afetou, o que o rapaz falou. O que o rapaz falou me preocupou, que a igreja do Senhor Jesus, ela está vivendo isso. Ela está olhando aquela aparência de uma pessoa crente. E quando ela vê a aparência, ela dá valor, ela elogia, ela começa a entender que aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, sem conhecer a pessoa, sem ver o testemunho da pessoa. Então, isso é importante. A nossa vida, ela precisa estar alicerçada em Cristo Jesus e em dar frutos. Não se preocupar com a aparência do homem, né? Você sabe que aquele homem de Deus entrou na casa de Davi, do pai de Davi, e foi passando pelos irmãos para poder escolher Davi para ungir, né? E aí, quando olhou para um homem forte, filho do pai de Davi, que eu esqueci o nome dele agora, esqueci agora. Em português é Jessé. Jessé. Aí olhou e falou, aí quando ele pensou assim, é esse o cara. Um cara musculoso, um cara forte, um cara alto, um cara preparado para a guerra. E aí viu aquele monte de filhos de Jessé ali, pensou que fosse aquele. Deus tocou na hora dele e falou, não atentes para a aparência. Não é esse não. O que eu quero ungir não está aqui não. Aí ele virou para o pai, para o Jessé e falou, tem mais algum filho por aqui? Tem mais um filho teu que não está aqui? Ah, tem o Davi lá, apacentando ali as ovelhas dele lá. Vai lá, fulano, chama o Davizinho. Aí chamaram o Davizinho. Quando o Davizinho entrou, aí foi Samuel, né? O profeta Samuel. Aí o profeta Samuel olhou e falou, é esse aí. Deus falou, é esse aí. Aí o profeta Samuel chegou e ungiu Davi como rei, né? Então, temos que ter cuidado do nosso julgamento precipitado, na aparência, que aparece uma coisa, mas não é. E às vezes a pessoa está passando por um problema muito sério. Amém. E aí as pessoas estão olhando, é de Deus. Aí começa a jogar carga na pessoa, a pessoa não suporta a carga. Então, nós precisamos ser transparentes no nosso procedimento, no nosso andar, no nosso caminhar. Amém? Boa palavra do pastor, né? Quando nós temos, assim, duas responsabilidades. Eu entendo assim, né? Nós temos duas responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade com relação à igreja que nós fazemos parte. De não permitir, né, que se propaguem maledicências. O destino de Satanás. Deus criou um lugar para o castigo de Satanás, o fogo eterno. Está em Mateus 25, 41. O caráter de Satanás. Os nomes e títulos do diabo manifestam o seu caráter. Eis alguns deles. Satanás, esse nome significa inimigo. Como inimigo, ele luta contra Deus e contra todos os que são de Deus. Ele se tornou inimigo da raça humana também. Então, quando o homem foi criado, ele já estava ali preparando-se para destruir o homem, a criação de Deus, né? E diabo significa caluniador. Ele acusa, caluniando tanto Deus quanto os homens. Ele os acusa de dia e de noite. Muitas vezes você vê uma pessoa falando mal de você, caluniando você, sem razão alguma, você pode ter certeza que tem um diabo ali, incitando aquela pessoa a fazer aquilo. Né? Destruição, tradução das palavras Abaddon, do hebraico, e Aponion, do grego. Isso está em Apocalipse 9, 11. Serpente. Como a serpente, Satanás é traiçoeiro. Ele é também o dragão. Apocalipse 12, 9. Tentador.
Mateus 4:3. É também do seu caráter procurar levar, através do engano, as pessoas humanas a se desviar de Deus. Então ele tenta as pessoas, né? Aquele rapaz que chega perto da mocinha, né? Vamos sair, né? Sem a gente falar com o pai dela, sem a gente falar com a mãe dela, né? Tem que haver isso, essa transparência, né? Ele pega e fala só para ela, vamos sair, vamos... Nós vemos o que ele fez com Jó, né? No livro de Jó, vemos a história da destruição que ele causou na família, nos bens, até mesmo na saúde de Jó, né? Então ele rouba tudo aquilo que ele puder. Então, quando a gente, por exemplo, a gente dá os dízimos, a gente dá as ofertas, a gente está fazendo o quê? A gente está repreendendo o devorador. Porque o devorador é o quê? O diabo. O diabo quer tirar a tua prosperidade. E a palavra de Deus diz que ele em Malaquias 3:10, né? Repreenderei o devorador. Então, quando você separa aquilo ali, você está repreendendo aquele que quer destruir a sua prosperidade. Matar. Ele promove brigas, desavenças, guerras, suicídios, tudo que possa matar. E o afastamento do homem de Deus, morte espiritual. Então, a morte aqui envolve tudo isso. Porque às vezes dois amigos, de repente, começam a brigar. E aí, o que aconteceu ali? A morte de uma amizade. Morreu aquela amizade. Então, Satanás ele vem causar dissensão, divisão, briga, contenda, né? Tudo quanto é coisa ruim, né? Destruir. Ele não constrói nada, mas destrói lares, vidas e especialmente o relacionamento do homem com Deus. Tem um documentário, não sei se os irmãos conhecem, da Brasil Paralelo, que vai ser daqui a alguns dias vai ser lançado, né? Ele fala sobre a influência das novelas, né? E fala que as novelas, principalmente as novelas da Rede Globo de televisão, elas têm causado ao longo desses anos separações nos lares das famílias brasileiras. Nos últimos 25 anos. Então vamos imaginar quantos divórcios foram causados por influência das novelas da Rede Globo de televisão, né? Essas pessoas que não abrem mão daquela novela. Todo dia tem que ver aquele capítulo daquela novela, né? E aquilo ali, aquela influência ruim entra dentro da casa da pessoa. A pessoa fica vendo aquela mulher desrespeitando o marido, desonrando o marido. Aquela família fica vendo aquele marido traindo a esposa com outra, entendeu? E aí o que vai acontecer com isso? Aquilo vai entrando dentro daquele lar e contaminando aquela família, né? Então isso muitas vezes acontece. Lamentavelmente, eu ao longo desses meus anos, né, ao lado do meu esposo, como esposa do pastor Armando, eu tenho visto muitas crianças dizerem para mim, né, meus alunos de escola dominical, de culto infantil, relatando para mim, a minha mãe não perde um capítulo da novela, né? E lamentavelmente a gente pode ver o resultado disso, que elas não viviam bem com seus maridos, elas não eram felizes no casamento, porque é impossível, porque ali só tem coisa que não presta naquela novela. E aí a pessoa fica vendo aquilo ali, não perde um capítulo, ainda bota a filha para ver ainda, se possível. Aí realmente fica difícil. Estratégia de Satanás, um império organizado, seu reino é unido. Assim ele mantém príncipes em nações, estados e cidades para atuar em grupos distintos da sociedade. Ele influencia no mundo da economia, da política, das religiões, da ciência, etc. Cilada é o termo usado por Paulo em Efésios 6:11. A palavra cilada descreve um plano bem elaborado, efetuado e aplicado com vistas a atingir o homem. Então, conforme nós vimos no início desta lição, né? A gente vive neste mundo, mas a gente tem que viver o mundo que Deus criou, é lindo, é maravilhoso, foi a obra das mãos de Deus. Mas aqui está cheio de ciladas, aqui está cheio de
de armadilhas. Se você andar na floresta, né, no meio da floresta, tem que tomar cuidado com as armadilhas, certo? Tem armadilha ali para pegar macaco, para pegar onça, para pegar isso, pegar aquilo. Se você andar assim, distraidamente, você vai ser, a armadilha vai te pegar, né? Então, é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado neste mundo, porque muita coisa que aparentemente, né, inofensivo, aparentemente é certinho, é direito, parece bom, mas é uma grande armadilha, uma grande cilada para pegar a gente, para desanimar a gente de ir para a igreja, para fazer a gente pensar assim, ah, ali não é bom, não vou naquele lugar não sei o que, etc. Né? E, na verdade, é o engano da pessoa mesmo. Né? Laço é outro termo usado pela Bíblia. É comparado ao laço que os homens usam para apanhar pássaros. Não, os pássaros são apanhados com um laço. Né? Então, da mesma maneira, Satanás usa o laço para apanhar os homens também. Tentação é outra estratégia de Satanás. Ele usa para isso aliados no próprio homem. 1 João 2,16 diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a mentira. Para alcançar seus intentos, Satanás usa muito do expediente mentira. Então, ele mentiu para Eva, né? Ele falou para Eva, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser como Deus. E isso é mentira. Então, ele fez isso. Ele acabou com aquele casal através de uma mentira. Pode falar. Pois é, a gente trazendo esse ensino para o nosso dia a dia, né? Então, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, todo mundo vai, acessa lá o Facebook, acessa o Instagram, né? E a gente sai para fazer compras, a gente sempre pede, né? Hoje em dia a gente tem lá nossas dívidas, né? E aí quando a gente chega assim no Instagram da vida, chega no Facebook, tem lá, ó, vendo isso, vendo aquilo, né? E aí quando ela falou em laços, né, em tentações, em ciladas, a gente cai naquela cilada, ah, vou comprar, a pessoa não está podendo. Consumismo. Está cheia de conta para fazer, ou vai na cidade, vai lá resolver um problema, passa na frente da loja, ah, como eu gostei disso. Então, são coisas que eu acredito que Deus espera de nós, da gente exercitar no nosso dia a dia esse controle, esse autocontrole, né? Saber usar a nossa inteligência, né? A nossa inteligência a nosso favor, em nosso benefício, e não se encantar por qualquer coisa que a gente vê, a gente está metendo a mão na bolsa, está metendo cartão, aí fica aquele débito enorme que depois a gente tem que fazer um empréstimo no banco, né, para poder pagar aquele cartão de crédito. Então é horrível. E não só esse lado de consumismo, mas o lado também, a gente sabe que na internet tem um lado também amoroso daquelas redes, como é que é o nome disso aqui, sabe? Aqueles sites de relacionamentos, né? Tinder? Jovens. Como é que eu. Não. Lá os sites de É o mais conhecido, é o relacionamentos, Tinder. né? Então ali também eu sei que eu tenho Instagram, e eu tenho lá no meu Instagram, eu nunca me meti eu não me meto nesse negócio de relacionamentos, porque eu acho que as pessoas, elas se conhecem melhor quando um vai na casa do outro, quando um conversa com o outro. Essa é a melhor maneira da gente conhecer as pessoas, né? Do que ficar ouvindo o que as pessoas falam a nosso respeito. A melhor maneira de você saber quem é aquela pessoa é conversando pessoalmente com ela. Então, por isso que eu não sou a favor desses sites de relacionamento. Então, lá no meu Instagram, eu tenho lá minha página, mas é porque eu coloco lá, porque às vezes eu tenho vontade de botar uma palavra de Deus lá. E a gente também está orando pelo nosso país, a gente lutar pela política do nosso país, pelo político que a gente acha que é certo. Entendeu? Então, eu acho que é uma página abençoada. Mas nisso, quando uma pessoa chega, acessa a minha página, eu já fui assediada nessas páginas por pessoas, assim, querendo um relacionamento amoroso. É que você falou, né? Da tentação e do laço. Então é aí que Deus quer ver no nosso dia a dia, né? Já estou falando, né? Na igreja aqui, tudo bem, é fácil. O pastor fala, a gente vai e faz, mas e no nosso dia a dia, lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, de noite, depois da meia-noite, a pessoa está em casa, a pessoa é solteira, a pessoa é separada, como é que ela faz, né? Então, eu mesmo, o rapaz lá, querendo relacionamento, tal, e ó, isso é um laço. Aí se a gente tiver
querendo Ele acertar com Deus, aquilo ali é um laço e até mesmo É golpe. quando fala assim, um laço do inimigo, por quê? Porque você está com a vida santa, você está procurando santificar a sua vida com todos os seus erros, você quer santificar. Se você é de Deus, se a gente é de Deus, coisa e tal, a gente está seguindo Jesus. Mas aí vem o inimigo querendo sujar a sua vida. Aquela pessoa toda errada no mundo, que tem mulher para tudo quanto é lugar, chega ali e te faz uma oferta, te manda uma florzinha e a gente vai e aceita, né? Então, esse aqui também é uma forma também do inimigo, uma estratégia do inimigo também, né? Nas redes sociais também, né? Isso, boa essa palavra, né? Você mais defina essa questão do laço, né? O laço é em todas as áreas, né, da nossa vida, né? O oferecimento, qualquer oferta, né, que é feita para nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você está precisando e o diabo sabe disso, daquele oferecimento, e ele vai e faz aquele oferecimento inofensivo. Parece ser assim, a obra do acaso, mas não. É uma coisa que maquiada, que por trás daquilo ali tem uma grande armadilha, sim, para tentar apanhar você naquela situação, né? Vamos ver aqui, da continuidade. Demônios. Os demônios são anjos que caíram com Satanás. E desobedeceram a Deus e agora obedecem ao diabo. Eles são chamados na Bíblia de espíritos imundos, espíritos maus, demônios, etc. Seu caráter e estratégia são os mesmos de Satanás e agem sob o seu comando. Então, os demônios, eles são aqueles, quando houve a guerra no céu, que nós vimos relatado aqui no texto da nossa lição, que está em Isaías e Ezequiel, quando houve essa guerra no céu e Satanás foi lançado à terra, ele não desceu sozinho, ele foi lançado junto com esses demônios, tá? Esses demônios que ele aliciou, ele conseguiu aliciar apenas alguns anjos. E então, alguns anjos deliberadamente, ou seja, por conta própria, resolveram seguir Satanás. E por conta disso, eles foram condenados e expulsos do céu junto com o próprio diabo, né? Conclusão. Precisamos conhecer o nosso inimigo. E o que a Bíblia diz a respeito dele é o que nos interessa. Então podemos enfrentá-lo e conhecê-lo. A Bíblia nos manda resistir ao diabo. Tiago 4:7 fala sobre isso. Eu vou ler aqui o texto bíblico. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos, né? Olha o requisito primeiro, sujeitai-vos a Deus, tá, gente? Então, para a gente enfrentar o diabo, nós temos que estar submissos a Deus. A obediência a Deus é um requisito essencial. Se a pessoa não obedecer a Deus, ela não tem como enfrentar Satanás. Ela não tem força, porque a força que nós temos contra o diabo vem de Deus. É Ele que nos dá força, Ele que garante a vitória para nós. Não é a nossa própria força. Não devemos dar lugar ao diabo. Agora, Efésios 4:27. Vamos ler aqui. Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Um versículo muito pequenininho, né? Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. A Bíblia nos manda resistir ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo. Logo o Senhor o colocará sob os pés da igreja. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, e pela palavra do nosso testemunho. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então a vitória, né, vem disso, né? A vitória vem da palavra do testemunho, né, do sangue do Cordeiro. Nós podemos resisti-lo pela fé e no nome do Senhor Jesus. Leia Pedro 5:9, os versículos do nosso, está aí no início, né? Versículo para decorar, diz isso, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé,
certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Os demônios, às vezes, tomam posse de corpos de pessoas que abrem as portas para eles. A ordem do Senhor não é para amarrar demônios ou queimar demônios. Ele mandou expulsá-los. Jesus, o mais valente, amarra Satanás e saqueia-lhe dos bens, mas nos mandou expulsar os demônios. Assim deu luz. Né? Vocês já viram aí, né, comentários sobre estar amarrado, essas coisas, mas não é isso, é para expulsar os demônios. Essa aí é a opinião do autor da revista, né? E agora a aplicação desta lição. Há pessoas que têm medo de dizer certas coisas na oração em voz alta, com receio que Satanás ouça e impeça a sua oração. Isso é tolice. Nossa oração pode ser ouvida por anjos e demônios. Se ela está de acordo com a vontade de Deus, nada impede a sua resposta. Ou seja, nós precisamos entender que se aquela oração é de Deus, é da vontade de Deus, Ele vai ouvi-la. Independente do demônio querer ou não aquela bênção que você está pedindo, Deus vai atender a sua oração. Se você mantiver a fé, mantiver a sua obediência a Deus, ela será atendida. Lembre-se de não dar lugar ao diabo. O diabo tem algum poder, mas o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele mesmo disse, né? Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Responda, o que Satanás era antes de sua queda? Ele era a estrela da manhã, filho de Vênus. Sim, era um querubim, né? Como é que Satanás procura... Ele deixou de ser querubim? Como é que Satanás procura apanhar os homens? Ué? Ele apanha os homens, nós vimos aqui, né? As estratégias, né? Ele apanha os homens, né? Através de um império organizado, uma cilada, um laço, uma tentação, uma mentira. Então essas são as formas que ele procura apanhar os homens. Não é pra gente responder? Eu estou lendo aqui para ajudar, né? Que são demônios? São demônios? São anjos que caíram com Satanás, né? Demônios são anjos que caíram com Satanás. Então, aqui, eu queria só deixar para complementar aqui esta lição um versículo. Eu li há muito tempo atrás, eu estava fazendo a minha leitura diária da palavra, e eu li esse versículo, eu parei nesse versículo e fiquei pensando. E aí, quando eu estava dando aqui a lição, me veio esse versículo. Diz aqui em Provérbios 17, 28, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu era jovem mesmo, né? Eu era muito assim, muito bobinha, muito tola, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu não me aplicava a palavra, eu não me envolvia muito com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, então eu era muito tola. E aí então tomava decisões erradas, fazia muitas coisas erradas, mas sempre fui muito quieta, muito quieta. Então, aonde eu ia, as pessoas olhavam para mim e comentavam assim, ela parece que é inteligente, parece que é séria, parece que é inteligente, parece que é responsável, mas nada disso, eu não era nada disso. Eu não era nem séria, não era responsável e não era inteligente. Mas por que as pessoas pensavam isso de mim? Por causa da minha aparência de quietinha. Isso era um engano. Eu não fazia um teatro, eu não estava enganando as pessoas. É o meu jeito mesmo de ser. Mas eu não era nada daquilo. Eu passava isso involuntariamente através do meu comportamento. Entendeu? Então, olha como a Bíblia é sábia, irmãos, né? Como a Bíblia, ela mostra pra gente como é que a gente tem que examinar o nosso irmão, como é que a gente tem que examinar o nosso semelhante. Ela diz, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Então eu era tida por sábia na minha tolice, só porque eu ficava quieta. Mas quando eu abria minha boca, eu não tinha sabedoria alguma nas minhas palavras. E o que cerra os lábios, o sábio, ou seja, aquele que fica calado o tempo todo, quietinho, aí todo mundo dá crédito, cuidado. Cuidado. Porque aqui o que a Bíblia está falando, a Bíblia não está falando isso, que a pessoa calada é sábia. A Bíblia está falando que pelo fruto conhecereis a árvore. É isso que a Bíblia está falando. Não é o caladinho, é o esperto, é o inteligente, é o sábio. É o verdadeiro, é o responsável, é o idôneo. Né? Então, quantas pessoas estão sendo lançadas para o inferno nesse momento por causa disso? Pessoas desviadas da igreja, são desviadas, tiradas da presença do Senhor. Por quê? Porque a pessoa quietinha, com aquela carinha de séria,
Mas quando abre a boca, ela fala coisas que tiram as pessoas da igreja. Isso é o que está dizendo aqui. O intérprete desse versículo, ele diz aqui assim, olha, esse versículo não está dizendo que o tolo demonstra sabedoria com seu silêncio. Ou seja, quando ele se cala, ele não está mostrando sabedoria, mas o silêncio dele esconde, presta atenção agora, a sua tolice. Quando você não tem o que dizer, é melhor você ficar calado. Ou seja, a pessoa às vezes fica calada porque ela não sabe nem o que falar. Isso é que é a verdade. A Bíblia diz, isso diz o livro de Pedro, a epístola de Pedro, depois examinem, que ele fala que nós devemos saber como nos defender dos nossos acusadores. Existem adversários da igreja, dos cristãos, da palavra de Deus. E para isso, nós nos defendemos dessas acusações, nós temos que conhecer a palavra. Isso é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. E não a pessoa ficar em silêncio. A pessoa ficar em silêncio revela que ela não está sabendo, ou que ela não sabe falar, ela não está sabendo se expressar, ou ela não está fazendo o que Pedro mandou, que é conhecer a palavra para poder se defender, argumentar. Aquela pessoa que está acusando, entendeu? Aquela pessoa que chega falando, por exemplo, tem nada a ver homem casar com homem, mulher casar com mulher. Aí se você não souber que ali, pegar ali o versículo e pá na frente da pessoa, você fica calado. Você não sabe como agir, entende? Diante daquela situação, dessa blasfêmia contra a palavra de Deus. E aí, então, o que acontece? A Bíblia diz, a pessoa fica em silêncio, porque ela não sabe como falar, ela não sabe o que falar. É que nem aquela criança que não sabe se defender, ela fica encolhida, porque ela não sabe se defender. Entende? Mas a nossa defesa do Evangelho é a palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Essa é a nossa arma. O apóstolo Paulo diz, isso aqui é a nossa arma. É a única arma que nós temos, é essa. É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa calada, quietinha, aí como eu, não sei quantos anos atrás, que eu já estou com... Glória a Deus, né? Pelos meus anos, Deus tem me dado de vida. Mas assim, as pessoas pensavam que eu era sábia, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas, gente, eu era tola, eu era muito tola, precisava aprender muito ainda da vida. Deus precisava me ensinar muita coisa. Então, eu estou falando isso para os irmãos perceberem que isso já não é de hoje. Isso já vem lá, anos e anos atrás, isso já vem acontecendo. As pessoas tomam aquela pessoa que não fala como sábio, mas isso não é verdade. Sábio é aquele que maneja bem a palavra da verdade, que a palavra de Deus diz isso. Ser como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos encerrar fazendo uma oração. Queremos te agradecer, ó Deus, esses momentos, ó Deus, estivemos aqui aprendendo a tua palavra, que possa ficar guardado no nosso coração, e que possamos, ó Deus, sermos guiados por Ti nos nossos caminhos e vivendo uma vida, meu Deus, agradável a Ti, fazendo a Tua vontade. Ó Deus, vencendo o maligno, vencendo as tentações, vencendo as ciladas, sendo firmes e constantes na Tua palavra, nos caminhos do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.